Fala, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No nosso canal aqui nós falamos sobre filosofia, teologia e cultura clássica, né? Filosofia clássica, teologia clássica. E hoje resolvi falar um pouquinho sobre democracia, né? Estamos na semana da eleição, a semana que sucede a eleição, né? O primeiro turno passou, né, no último domingo, e aqui em Belo Horizonte nós teremos um segundo turno, tá? E eu resolvi falar um pouquinho sobre democracia. Chega essa época, o pessoal pergunta o que a gente pensa, né, na escola, professor, aluno, né, colegas professores, os alunos perguntam o que a gente pensa sobre uma coisa, outra. Algumas coisas a gente responde, outras a gente deixa pra lá, como diz o Pondé, né? Tá declarando voto, é coisa de amador, né? A gente fala em quem a gente vota com pessoas mais próximas, né? Ainda mais o cenário que nós temos hoje. E eu resolvi comentar um pouco sobre a ilusão da democracia, né? Ou seja, o que a gente acredita que a democracia é e ela não é. Tá? É exatamente esse o ponto do vídeo. E o que de fato ela é, tá? Dentro de uma perspectiva filosófica, né? Dentro da perspectiva da filosofia clássica, né? O que de fato é a democracia. Beleza? Então, se você se interessa por esses assuntos, curte, comente, se inscreva no canal. Tá? Na descrição do vídeo tem o link do nosso curso gratuito de educação clássica, tem a inscrição da plataforma Ethos, que é um ambiente que eu criei para estudarmos a realidade, as coisas a partir da concepção clássica, beleza? E hoje nós vamos falar então da democracia, o que ela não é à luz da cultura, da filosofia clássica, beleza? Então vamos lá, vamos para o nosso vídeo, para o nosso conteúdo. Você chegou agora, não me conhece, meu nome é Marcelo, sou graduado em Direito, licenciado em Filosofia e com formação livre em Teologia. Né? Nosso objetivo aqui é divulgar esse conhecimento tão precioso que a modernidade vem esquecendo. Beleza? Então vamos lá, vamos embora para o vídeo. Primeira coisa, o que a democracia não é? E eu quero tratar em 3 pontos. Os dois primeiros, uma concepção clássica, né? Que a democracia é o governo do povo, demos é povo, cracia é governo, né? Então seria o governo do povo, e não é. Esse discurso está errado e eu vou explicar. O segundo também, algo clássico, que seria o governo da maioria, também não é. Tá? E alguns inteligentinhos, né, gostam de lacrar, falando o seguinte, não, democracia não é o governo da maioria. Democracia é o sistema em que a minoria pode se tornar maioria. Lindo, mas algo totalmente sem sentido. Tá? Então vamos lá. Primeiro, democracia é o governo do povo? Bom, na prática você percebe que não. Tá? A democracia não é o governo do povo. Você vota e daí você não toma nenhuma decisão mais. Ah, Marcelo, tem a consulta popular. Beleza, o tal do referendo. Né? Esse ano até tivemos o referendo sobre a bandeira de Belo Horizonte, aqui em BH. Se não me engano, em 2006, 2005, nós tivemos o referendo do desarmamento. Né? A população não referendou a lei e a lei ficou assim mesmo. Tá? Então, o referendo sequer é vinculante. O plebiscito é, qual é a diferença? O referendo você consulta algo que já foi aprovado pelo Poder Legislativo. Tá? No plebiscito, você faz uma consulta prévia, se aquilo pode ou não vir a ser um projeto de lei, uma questão de discussão no parlamento. Beleza? Então, são essas duas, essa é a grande diferença, né, entre o plebiscito e o referendo. Tirando isso, aí você pensa o seguinte, quais assuntos vão a plebiscito ou referendo? Quase nenhum. Nunca. Né? Então, onde tem o governo do povo aí? E atualmente a gente vive uma crise de representatividade. Luiz Borges, né? Um argentino, ele tem uma frase que é lapidar. Ele diz assim: a democracia é uma ilusão numérica. Né? O que me inspirou a esse título, né? Ilusão democrática. É uma ilusão numérica. Por quê? Ele argumenta o seguinte: de onde tiramos a ideia de que a maioria sabe o que é certo e o que é bom? A maioria matou Sócrates. Né? Sócrates foi injustamente condenado em um processo democrático, em que ele se defendeu. Né? Platão registra. Né? Tem um outro também, esqueci o nome dele agora, um outro aluno de Sócrates também registra a defesa de Sócrates ali perante os cidadãos atenienses. Ele se defendeu e mesmo assim ele foi condenado.
Tá? Por quê? A democracia, nesse sentido, ela não é o governo do povo. Ela não tem ali o povo decidindo. Ah, mas a democracia era direta naquela época. Entre aspas, né? Eram pessoas ricas, pessoas com posses. E, no fundo, por que Sócrates foi condenado? Porque ele irritava as pessoas. Né? Porque ele falava a verdade. Né? Tem até uma frase, atualmente, atribuída a Sócrates, que diz assim, nada irrita mais do que uma pessoa que fala a verdade. Né? Se ele de fato falou, não sei. Mas é atribuída a ele. E, de fato, ele irritava, porque ele buscava a verdade e ele mostrava como que as pessoas não se importavam com a verdade ou achavam que sabiam, né, que verdadeiramente sabiam, quando na verdade não sabiam nada. Né? Então, por isso ele foi condenado. Tá? Governo da maioria. Bom, nem sempre. Perceba que no Brasil e no mundo você tem sistemas, aí tem um termo bonito, né, contra-majoritário. Então, sequer é o governo da maioria. Ok? Em alguns cargos é. Só que o problema da democracia é o seguinte: ninguém tem poder. No fundo é isso. Né? Ah, Marcelo, tem sim. Nós estamos vendo hoje no Brasil pessoas mandando e desmandando. Ok. Só que essas pessoas têm poder enquanto outras são omissas, ou mesmo existe coisas que a gente nem entende, que a gente nem conhece. Monstros do pântano, né? Pensa num pântano que ele tem alagado, melequento, né? Barrento. Você nem sabe os bichos que tem ali embaixo. Né? Assim é a política, principalmente no sistema democrático. Ah, mas não é assim nos outros? Em menor grau. Tá? Por exemplo, se o rei tem poder, é o rei que está fazendo. Entendeu? Não são 500 parlamentares, né? 503 deputados, mais 81 senadores, mais de 400, né? Quase 500. Não, aliás, mais de 500, são 513, mais de 600 parlamentares que estão decidindo, tá? Acaba que você tem uma transparência maior, porque é o rei que está fazendo, ele que tem poder. Na democracia isso não acontece. É um monte de gente que vai decidir, é um monte de forças, afinal de contas, um político eleito com dinheiro de alguém, ele vai cobrar alguma coisa ali, né? Então você tem forças ali das mais diversas, ok? Até a justificativa do fundo parlamentar é isso, né? O problema é que no Brasil é um roubo, né? É um valor exorbitante, né? Esse fundo democrático, né? Até o nome, chegar lá, nessa parte, né? Então sequer é governo da maioria, beleza? É governo de poucas pessoas ali dizendo o que vai ser feito ou não. É um sistema que permite que a minoria se torne maioria? Não, mentira também, mentira. É óbvio que hoje a minoria, e minorias principalmente tolas, fazem muito barulho, né? Porque acaba sendo aí uma ideologia que fica presente, e político gosta disso. Né? A democracia, nesse sentido, ela favorece o que? A demagogia, que a gente já caminha para o nosso segundo ponto. O que de fato é a democracia? A democracia, gente, nada mais é hoje do que um discurso legitimador do poder. Só isso. Acaba que isso Aristóteles já havia identificado. Ele dizia o seguinte: o governo político, ele olhava para a Grécia, aquele governo em que as pessoas discutiam livremente, era um governo puro. Ele chamava de sistemas puros, né? A monarquia, o governo político e a aristocracia, chamava de governos puros. E esses governos, quando essas pessoas deixam de seguir aquilo que é correto, as virtudes e tudo mais, e passam a olhar para o próprio umbigo e só defender os próprios interesses, se tornam formas corrompidas. A monarquia se corrompe em tirania, a aristocracia se corrompe em oligarquia, e o governo político se corrompe em democracia. Por quê? Ele está olhando a democracia representativa de Roma, que naquela época já estava em declínio. Os senadores já tinham os próprios interesses, tá? Já defendiam os próprios interesses e usavam narrativas tolas para justificar os seus desmandos, ok? Aí é claro que a modernidade hoje chama de demagogia. Né? Se você pegar algum livro didático hoje, vai aparecer lá a forma pura é a democracia, a forma corrompida é a demagogia. Só para atualizar os termos. Tá? Mas, no fundo, Aristóteles e seus professores anteriores, Platão, Sócrates, já tinham percebido que a democracia ela favorece a demagogia.
ela favorece a hipocrisia. Por quê? Vai ganhar quem tem o melhor discurso, quem mente melhor. Né? É por isso que eu estou dizendo a você, a democracia ela é um mero discurso legitimador. Principalmente na democracia representativa. Porque você vota, aquele que você elegeu, em tese, é seu representante, mas ele não é responsável pelas próprias decisões. Perceba que quem paga a conta é o erário, né, é o dinheiro público, são o dinheiro dos impostos. Ele não é responsável pelas decisões dele. Se der errado, tudo bem, um dinheiro não sai do bolso dele. Tá? Ela é um discurso legitimador do poder e uma narrativa para justificar os desmandos. Perceba que hoje é exatamente isso. Em nome da democracia, eu faço uma série de coisas. Inclusive, eu não só, como é que eu vou te explicar isso? Não só tenho essa narrativa para justificar o próprio poder, como para justificar os atos de desmando, para justificar a própria corrupção do poder. Em defesa da democracia, eu aceito a quebra de princípios democráticos, liberdade, propriedade, assim por diante. Olha pra você ver que doideira. Ou seja, é um mero discurso. No fundo, a democracia no mundo inteiro é uma demagogia oligárquica. O que eu estou dizendo com isso? São pequenos grupos, né, de poder que vão se alternando no poder e que fazem acordos políticos. Pode ver aqui, em Belo Horizonte, nós temos um governo que se dizia conservador-liberal, em Minas Gerais, o governo do estado, que se aliou a um governo que era aqui do município para apoiar e tentar a reeleição do atual prefeito, que ficou no lugar do prefeito eleito nas últimas eleições. Veja que eu não estou citando nome, vocês sabem de quem eu estou falando. Quem é Belo Horizontino ou acompanha as coisas aqui sabe de que eu estou falando. Isso aconteceu uns anos atrás, né, quando o governador petista e um outro governador, aliás, um prefeito petista e um governador tucano, e aí, claro que hoje a gente sabe que tudo faria no mesmo saco, né? PT e PSDB, tudo faria no mesmo saco. Juntaram-se para apoiar um terceiro candidato. Ou seja, são alianças que a gente sequer entende. É o que está por baixo do pântano. Né? Ninguém sabe o que está acontecendo ali. São oligarquias que querem o poder pelo poder, para atender os próprios interesses de empresários ligados a eles e assim por diante. Tá? De financiar o próprio poder. É isso que eles querem poder. Por isso a democracia, e não só no Brasil, gente, não vamos ser tolos de achar que isso acontece só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Essa demagogia oligárquica de pequenos grupos que usurpam o Estado em benefício próprio, isso acontece no mundo todo, beleza? Portanto, a democracia é uma ilusão. E nisso aí eu chego nas respostas que eu dou às vezes quando me perguntam, né? Eu falo, olha, eu não levo política a sério. Não tem jeito de levar a política a sério. Até o momento, não anulei voto, eu não deixei de votar, né, mas estou isso aqui de fazer isso. Né? Hoje não posso, porque eu trabalho, né, com o Estado, então eu preciso resolver rápido a minha vida política. Né? Os meus direitos políticos precisam estar em dia, rapidamente. Né? Então, se eu deixo de votar, até eu conseguir pagar a multa e regularizar a situação, demora. Né? Ou anular. Tem hora que eu penso nisso também. Por quê? Nesse sistema, nesse lamaçal todo, não estou dizendo que só tenham pessoas más. Mas você coloca uma pessoa de valor lá, ela será engolida ou calada. Veja, você tem Marcel Van Hatten, que é um político que eu admiro. A gente pode falar o nome que eu estou elogiando. Ele grita, grita, grita. Ele mudou o sistema? Não. Vai mudar? Não sei. A probabilidade desse sistema mudar, Nicolas Ferreira também é um cara que eu gosto demais, muito imbatível, né? Vai mudar? Não sei. A chance de mudar é muito pequena. Tá? É claro que nós estamos vendo um crescimento de pessoas ligadas a um espectro mais conservador. Né? Liberalismo também eu não gosto. Depois eu faço um vídeo por que eu não gosto do liberalismo. Depois, se vocês quiserem, comenta aí. Eu faço depois um vídeo explicando por que eu não me considero um liberal. Tá? Eu me considero mais um tradicionalista do que um conservador. Um conservador tradicional, sei lá. Né? Não conservadores britânicos. Não gosto de conservadores britânicos também. Depois eu faço um vídeo sobre isso. Quem quiser, comenta aí que eu faço. Tá? Então, veja, essas pessoas entram e a mudança é muito lenta. Se acontecer, é uma mudança, sim, de formiguinha. Tá? Se vier acontecer, sei lá, 2, 3 gerações para frente. Mudanças de sistema são assim.
Portanto, esse sistema pantanoso, eu gosto muito dessa analogia do pântano, né, vai calar essas pessoas boas. Desde Sócrates, Platão depois vai refletir sobre isso, falar, olha, a política atrai pessoas más. Por quê? Essa política oligárquica, demagógica, ela atrai pessoas más, pessoas que sabem mentir, pessoas que sabem ludibriar, pessoas que sabem usar a retórica da maneira, digamos, infame. É isso que acontece, tá? E nesse sentido, é muito complicado lidar com essa política. Por isso que eu não levo a atual política a sério, o atual sistema político a sério. Tá? Exatamente porque o sistema democrático é uma ilusão, como eu mostrei para vocês. É uma mera narrativa. Não há poder efetivo do povo, não há voz popular de fato. Perceba que com uma decisão judicial você pode calar um monte de gente. Você pode proibir programas de televisão. Você pode proibir manifestações. Enfim, não existe uma voz efetiva do povo. O Estado tem poder para calar o povo. Isso tem mesmo. Tá? E a democracia se torna apenas o discurso legitimador e a justificativa para os desmandos daqueles que são déspotas. Beleza? Galera, é isso. Deixe seu comentário, suas sugestões, suas críticas. Beleza? Lembre-se que estamos aqui toda semana publicando aulas, né, sobre... Agora nós estamos gravando sobre casamento, né, mas sempre falando, enfrentando os problemas sobre a ótica da cultura, da filosofia, da teologia clássica. Beleza? Então acompanhe aí o nosso trabalho, se inscreva, curte, comente, compartilhe o vídeo, tá? Será uma honra ter aí a sua audiência. Comenta aí, deixe suas críticas e sugestões. Um grande abraço e até a próxima. Que Deus abençoe.